Olá, boa tarde a todos. Eu sou o professor Geraldo, tenho cabelos brancos, barba comprida e branca, e nessa tarde eu estou de casaco azul escuro. É um prazer mesmo, um prazer verdadeiro poder conversar com o Rio Grande do Norte nesse mês, né, em alusão à visibilidade da pessoa autista. E aí eu já estou frisando a visibilidade da pessoa autista, justamente porque nós temos uma conversa muito importante nessa tarde, que é pensar na pessoa autista. A gente tem muito o olhar enviesado para a criança autista, e nós esquecemos que a criança autista se transforma num adolescente autista, num jovem autista e numa pessoa madura autista e, quiçá, num idoso e, quiçá, elas possam envelhecer ainda sendo autista. Então, esse mês é o mês da visibilidade de todos os autistas. E aí também nós estamos falando do autismo de nível 1, 2 e 3 de suporte, porque a gente tem ainda essa outra camada, né? Tem o autista que já consegue estar na escola, consegue ser percebida pela escola, pela sociedade, o autismo de nível 1 de suporte, mas a gente ainda tem muita dificuldade em ver, em lidar e entender com o nível 3 de suporte, por exemplo. Mas aí tem outras camadas, que é o autismo e a questão de raça, o autismo e a questão de gênero. Então, são camadas e mais camadas dentro de um tema desse mês de abril, que nós chamamos mês de conscientização do autismo. Eu queria pontuar duas balizas para que possamos conversar nessa tarde. A primeira delas é o fato de que a nossa conversa tem um tema que é autismo é cuidado. Então, se autismo é cuidado, nós estamos falando de algo para hoje, amanhã e eternamente. Então, nós não estamos falando só do cuidado é, da criança, mas estamos falando do cuidado dessa criança que vai envelhecendo, que vai crescendo, que vai se desenvolvendo. Mas quando nós temos um tema como autismo é cuidado, nós estamos falando é cuidado na escola, é cuidado no contexto social, é cuidado na família e é cuidado em todos os espaços e ambientes por onde essa pessoa transita, por onde essa pessoa pode transitar. Então, autismo é cuidado ininterrupto, cuidado sem margem, sem tempo, e é uma coisa que nós vamos conversar hoje. Então, a primeira baliza da nossa conversa é justamente essa: o autismo é cuidado ininterrupto, em todas as dimensões, em todos os ambientes, em todas as fases da vida. E a segunda baliza da nossa conversa é um olhar afetuoso. E eu acho que eu vou começar pela segunda baliza, sobre essa questão afetuosa, né? Vejamos, nós não podemos falar de forma nenhuma, e eu vou pedir assim para todos vocês que estão me ouvindo e todos vocês que estão assim sentados nesse momento, professores, coordenadores, gestores municipais, que me deem assim esse tempo de escuta amorosa, de escuta compassiva e de escuta misericordiosa. Eu não estou falando nesse momento para você trabalhar lá na escola dessa forma, não. Quando eu falo em afeto, eu estou falando com cada um de vocês. Eu quero que cada um de vocês olhe nos meus olhos, porque eu estou falando com uma pessoa, com um ser humano nesse momento. E o que é que eu quero dizer a respeito disso? Quando nós falamos de afeto, e estamos falando de afeto dentro de um processo de inclusão, é muito importante que todos nós possamos mergulhar na nossa profundidade de ser humano, e nesse mergulho da nossa profundidade, que nós possamos perceber onde é que nós temos aquelas margens ainda escuras, aquelas margens que ainda precisam de iluminação, precisa do aquecimento da vida, precisa da percepção da dignidade. Porque nós não podemos achar que é possível falar de inclusão da janela para cima de uma casa, aproveitando a metáfora, né? A ideia de afeto e a ideia de cuidado e a ideia de inclusão,
é uma ideia que tem que surgir das raízes da nossa existência. Então, eu estou dizendo assim, ó, tudo aquilo que você fez, que você viveu até esse momento da vida, é o que dá e o que dará a condição de você perceber ou não, porque é que todos precisam e necessitam dessa dignidade. E aí é que muita gente não consegue, porque do que eu estou falando? Quando nós chegamos num espaço educativo, numa escola, numa sala de aula, a única coisa que eu jamais deixarei de ouvir é o professor dizendo: nós não estamos preparados para fazer inclusão, nós precisamos de mais preparação, precisamos de formação. Quando nós chegamos no contexto familiar, as famílias também dizem isso. Os professores não estão preparados, a escola não está preparada. E nós, educadores, nós também dizemos isso. As famílias não estão preparadas, as famílias não querem, muitas famílias querem empurrar para a escola. Então, esse jogo de empurra-empurra, de condenação ou de apontamento do dedo de um para o outro, ele encobre a verdadeira natureza do que nós estamos aqui nessa tarde tentando conversar. Se as minhas raízes existenciais não estiverem fincadas num processo de compaixão e de misericórdia, eu nunca vou conseguir olhar para o outro com esse filtro ou por esse filtro de amorosidade e de delicadeza. Então, pensemos, se nós, educadores, não falamos com os nossos pais, né? Muitos que estão aqui me assistindo estão brigados com os pais, brigados com as mães, muitas das pessoas que estão aqui me assistindo não falam com os irmãos, muitas das pessoas que estão aqui me assistindo foram abandonadas por pai e mãe, carregam uma mágoa enorme, muitas pessoas que estão nos assistindo carregam feridas na sua vida. E estas feridas, muitas vezes, que nós carregamos, elas também têm a ver com a nossa condição social. Quantos de nós que estamos aqui hoje passamos fome, ou passamos por muita dificuldade, ou tivemos que lutar muito para superar uma situação de pobreza e de miséria? Eu tenho certeza que muitos educadores que estão aqui me vendo e me ouvindo são os primeiros a ter curso superior na família. Muitos de vocês que estão olhando nos meus olhos, pode ter o pai ainda analfabeto em casa, a mãe analfabeta em casa, irmãos analfabetos, tios analfabetos. Ou seja, se em nenhum momento da tua vida você parou para pensar o que isso tinha a ver com a sua existência, eu pergunto de maneira muito objetiva, como é que você vai entender inclusão, afeto, compaixão e misericórdia? Ou seja, se na minha história de vida eu não busquei fazer a paz entre todos que estão próximos de mim, se na minha história de vida eu não consegui desenvolver o perdão, a compaixão, se eu não consegui desenvolver a solidariedade, se na minha história de vida eu fui fechando portas, se na minha história de vida eu fui me tornando uma pessoa muito exigente, muito fundamentalista, não, porque as coisas têm que ser do meu jeito, se ele for do meu jeito eu não quero, todo mundo precisa acreditar naquilo que eu falo, só eu tenho a verdade. Então, eu estou pedindo para que todos nós que estamos aqui hoje nesta conversa possamos olhar para dentro de nós, mergulhar dentro de nós, para que possamos perceber quem nós somos no mundo. Porque se eu sou uma pessoa que eu só penso na perfeição, que eu sou extremamente exigente, que eu não tenho paciência, não tenho acolhimento, não tenho amparo para as diferenças que estão me sustentando na vida, ou seja, para minha família, meus amigos, como é que eu vou ver isso em 400, 600, 800 alunos dentro de uma escola? Então, o nosso princípio de inclusão hoje no Brasil, para a escola pública municipal, é trabalhar esse educador, trabalhar essa escola, para que todos esses educadores e todos esses elementos que compõem a escola possam entender o que é de fato importante para cada pessoa. Porque senão nós nunca vamos conseguir entender que aquele que está diante de mim, com suas deficiências, com suas limitações, ele precisa da compaixão e da misericórdia que tem que vir de mim. Mas se eu não tenho para comigo mesmo,
para a minha família, para aqueles que estão próximos de mim, na minha convivência, e muitas vezes de maneira orgulhosa e pedante, a gente assim, eu não preciso de ninguém, não, nunca precisei de ninguém, um colega, a gente precisou sim, eu precisei e preciso, você precisou e precisa, o tempo todo nós estamos precisando das pessoas, mesmo que a gente não tenha essa consciência. Olha só, para eu estar falando com vocês, pessoas trabalharam noite e dia para ter essa energia elétrica, para ter essa internet. Pessoas trabalharam para produzir os alimentos que eu comi antes. Pessoas trabalharam para purificar essa água que eu estou aqui tomando. Nós não temos essa consciência de que o mundo todo está trabalhando para garantir condições de dignidade para mim. Se eu ficar doente nesse momento, alguém tem que cuidar de mim, alguém tem que fazer comida para mim. Então, eu posso precisar dos outros a qualquer momento. A criança deficiente, o jovem deficiente, sobretudo os dependentes, eles precisam dessa compaixão e dessa misericórdia ininterruptas. E é isso que eu e vocês todos precisamos trabalhar nos nossos espaços educativos. O nosso espaço educativo é um dos melhores e maiores espaços terapêuticos para uma criança num processo de inclusão, para um jovem num processo de inclusão. Outro dia eu fui a uma escola e aí eu cheguei lá, me narraram a história de uma criança autista que estava na escola e essa criança tinha uma particularidade que era só comia se alguém colocasse na boca dela. Todos nós sabemos que os autistas são completamente diferentes uns dos outros. Mas no caso dessa criança, ela tinha dificuldade de segurar, né, de coordenação motora, dificuldade de sustentar a colher e precisava que alguém, então, colocasse na boca. A merendeira da escola se recusava a fazer isso, a auxiliar se recusava a fazer isso, a professora se recusava, todos os funcionários da escola se recusavam a dar comida na boca de uma criança assim de 10, 11 anos. E todos alegavam a mesma coisa. Todos dizem assim, mas aqui ela tem que aprender a comer sozinha. Meu Deus, mas nós estamos diante de uma criança com deficiência. Se nós não conseguimos entender que a criança com deficiência não vai ser do jeito que nós queremos, mas do jeito que ela pode ser, eu não tenho esse olhar de amparo, esse olhar de acolhimento, e isso tudo que eu falei até esse momento. Então, cada criança num processo de inclusão tem uma necessidade. O dia que a gente estiver colocando comida na boca de uma criança, eu estou tratando ela com dignidade. Mas no outro dia virá uma criança que só vai comer alimento branco. No outro dia virá uma criança autista batendo a cabeça na parede. Outro dia vem uma criança autista que machuca o professor, que bate no professor. Mas se todo mundo que for machucado pelo professor, todo mundo for lá na cadeia, na delegacia, fizer boletim de ocorrência, como é que a gente vai fazer inclusão? Porque daí nós vamos criar uma outra guerra, uma outra situação, que é os professores contra as crianças deficientes, ou a educação contra as características, sinais e sintomas da deficiência. Então, nós estamos diante de uma situação que é, de fato, há muitas informações sobre autismo, de fato, há muitas informações sobre inclusão, de toda a natureza, informações médicas, informações pedagógicas, informações jurídicas, informações muito amplas e de fácil acesso. A internet facilitou isso, e os municípios estão oferecendo, e a gente está vendo que há visibilidade para a causa do autismo, e essa visibilidade vai nos trazendo esse aperfeiçoamento, vai nos trazendo essa condição. No entanto, é muito importante que todos nós possamos entender que há uma outra necessidade para se fazer um processo de inclusão e que depende da nossa humanização, da nossa capacidade de entender aqueles 5 princípios que nós temos lá na BNCC, né? Que são o quê? Os direitos de aprendizagem. Toda criança, ela não é um problema para o mundo, toda criança não pode ser uma vítima do mundo. Toda criança é a esperança do mundo. Então, não importa como ela é, não importa como ela possa ser, mas toda criança é uma esperança para a humanidade. As crianças de maior potencial cognitivo e intelectual é uma esperança para a sociedade, porque elas podem contribuir com a sociedade nestas soluções tecnológicas, soluções acadêmicas.
As crianças com deficiência, elas também contribuem para a sociedade, porque elas mostram o quanto nós somos humanos e não máquinas. Todos têm uma grande contribuição no mundo, mas se a gente olhar para o mundo sob um ponto de vista de uma média para cima, ou tendo um modelo de indivíduos perfeitos, nós vamos começar a achar que todas as crianças e jovens podem se adaptar naquele modelo. E aí eu quero transformar todas as crianças com as suas múltiplas deficiências e diferenças em crianças iguais, com potenciais iguais, com domínios iguais, e nós não vamos conseguir isso. Nós não vamos. Então, o processo de inclusão escolar, ele tem um desafio. E esse desafio é interno, é de cada um de nós. E aí a gente está falando de coisas que nós fomos esquecendo, né? Quais coisas que nós fomos esquecendo ao longo dos últimos 30 anos, né? Desde os anos 90, começou-se a aprofundar um discurso, né, um diálogo, no sentido que, assim, eu não sou assistente social para estar socorrendo menino que está passando fome, que está sem roupa. Eu não sou psicólogo na sala de aula para estar ajudando criança que vem de família desestruturada. Eu não sou isso, eu não sou aquilo. Mas nós, educadores, somos o quê? Nós, educadores, somos um elemento, ou somos os elementos de transformações em cada território desses de aprendizagem. Eu, professor, eu componho a transformação de um território. Pensa no tamanho dessa importância. A tua sala de aula é um território, o pátio da sua escola é um território, a área da sua escola é um território, o seu bairro, a sua cidade é um território, e nesse território você é uma autoridade de mudança. Você é uma luz, você é uma semente, você é um ponto de transformação. Se você perder esta capacidade, pense comigo, nenhum outro profissional do contexto social que nós estamos é capaz de desenvolver o trabalho que um professor desenvolve. Por mais difícil que seja para nós todos, professores, nós ainda trazemos a dúvida, trazemos o questionamento, trazemos a ciência, trazemos a provocação, trazemos o ensinamento. É o professor, é a escola, a semente da esperança, a semente do mundo, né? O sal da terra, o sal que dá sabor. As sociedades precisam de educadores, mas educador é uma ponte. O educador, de fato, é uma ponte que leva a criança da escuridão à sabedoria. O educador é uma ponte que leva o jovem da escuridão à sabedoria. E o educador é uma ponte que leva ele mesmo, a consciência dele mesmo, da escuridão para a sabedoria. Então, o educador, ele faz bem para o mundo, levando a clareza, o sal da terra, a sabedoria, mas o educador faz bem para si mesmo, porque o educador é um eterno aprendiz. Nenhuma outra profissão na sociedade estuda tanto, faz tanto curso, todo dia, semana tem live, tem formação, formação continuada, semana pedagógica. Nós estudamos eternamente. E se nós estudamos eternamente, o que despreende das nossas mãos é a ideia de que nós somos elementos de transformação. Então, a escola, né, com os seus atores, ela é mobilidade social. Olha que termo interessante. A escola tem que garantir mobilidade social. E o que quer dizer isso? A escola tem, no seu papel principal, nos direitos que a criança tem de aprendizagem, a escola tem que transformar a miséria na riqueza, a escuridão em iluminação, o desconhecido no conhecimento. Então, toda a mobilidade social que vai dar condição do aluno ter dignidade, dele ser incluído na sociedade, passa por essa ponte, né, que nós estamos chamando escola, que é ela que garante essa mobilidade social. Mas como é que eu vou me lançar, né, a serviço do outro? Como é que eu vou me colocar a serviço do outro se eu não consigo entender de maneira humilde e majestosa o tamanho da minha importância? Então, de maneira humilde nós estamos a serviço das crianças na escola. Meus amigos, pense nisso. Nós somos prestadores de serviço. Nós estamos a serviço de uma criança. Uma criança não conhece o mundo, ela não sabe o mundo, ela não vê o mundo com essa clareza. Então, quando nós colocamos, quando a sociedade coloca um professor diante de uma criança, essa criança está tendo a oportunidade de desbravar o mundo. Então, nós somos
esta pessoa, a gente tem que ter humildade de ver o nosso lugar. Então, eu estou ali a serviço do futuro, eu estou ali a serviço da esperança. Então, essa é a grandeza, né? Essa é a genialidade. Você ser humilde o bastante, você ser compassivo o bastante, para que o outro, na sua caminhada de vida, possa pensar: eu passei por uma escola, mas aquele professor não passou por mim. Ele um dia chegou na minha vida e ele permanece na minha vida. Os ensinamentos dele, a atitude dele, o gesto dele, a postura dele diante do mundo, tudo isso está comigo e estará comigo eternamente. Então, é a companhia do professor. Olha que bacana. É a companhia do professor que vai fazer a grande diferença no processo. Então, se eu posso ser companhia do aluno altas habilidades, ele se lembrará de mim, mas não como uma maneira orgulhosa e vaidosa, mas ele vai dizer: eu cheguei no mundo sem esperança. Minha família era pobre, meus pais analfabetos e eu vivendo em grande dificuldade. Mas a escola, por meio de um professor, devolveu para mim a esperança. Então, eu estou dizendo, se você tiver alunos na tua sala de aula sem roupa, sem sapato, busque olhar para ele com esse olhar de compaixão e misericórdia. O que é que eu, na minha integridade humana, posso fazer por ele nesse momento? Se você tiver na tua sala de aula um aluno que você sabe que passa fome, olha para você primeiro, não é para as instituições públicas, não é para a diretora, não, olhe para você. O que é que você pode fazer para que essa pessoa tenha de volta a dignidade? Se você estiver numa sala de aula e um aluno não estiver aprendendo o seu conteúdo, não vai pedir um livro para a diretora, isso, aquilo, outro. Ainda não. Olhe para dentro de você e pense: se eu sou licenciado nessa área, se eu domino esse conteúdo, se em mim tem esse saber, o que é que eu posso fazer para me oferecer a esse aluno e, por fim, ele ter a dignidade que ele precisa, devolvida, que é a aprendizagem. A aprendizagem é a dignidade. Então, diante da inclusão, diante da deficiência, diante do autismo, o princípio é o mesmo. Se eu olhar para uma criança que não fala, um autista que não fala, que é averbal, se eu olhar para um autista que bate a cabeça, para um autista que tem um comportamento repetitivo, que tem um tique, que tem qualquer coisa que talvez me incomode, eu preciso olhar para mim, dentro de mim, e me perguntar: o que é que eu posso fazer para estar do lado dele e com ele? E a partir daí eu ofereço o mínimo que seja. Eu posso oferecer mínimas coisas que sejam. Depois desse oferecimento, eu posso buscar esse apoio. Então, daí eu posso buscar a família desse menino, para também poder ajudar no processo. Posso buscar a coordenadora desse menino, a diretora desse menino. Posso buscar o conselho tutelar, eu posso buscar a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Assistência Social, mas primeiro parte de mim, o primeiro ponto, né, dessa trama, dessa costura, que vai compor uma rede, e essa rede é a rede de proteção que toda criança tem. Então, autismo é cuidado, cuidado ininterrupto, mas é um cuidado que precisa vir por meio de um afeto, e afeto, afetividade, a aproximação é algo que eu preciso reconhecer em mim. E aí eu faço um convite. Se você tem dificuldade de ver essa diferença, se você tem dificuldade de enxergar essa oportunidade de transformação interna, se você tem dificuldade de compreender por que tantas diferenças precisam ser acolhidas, né? Porque a escola de antigamente, a gente ouve muito dizer isso, que a escola antigamente era melhor. Eu não duvido, mas a escola de antigamente não era para todos, né? Na escola antigamente não tinha o aleijado, o paralítico, o cego, o manco, que eram conceitos da época, né? Eles eram todos invisibilizados. A escola de hoje é para todos, para os neurodivergentes, para todas as camadas sociais, para todos os credos, raças, ou seja, a escola de hoje, ela agrega do indígena ao autista, todos têm o mesmo direito de estar ali. E eu não posso me fechar a essa ideia, eu só posso me abrir a ela. Para eu me abrir a ela, onde estão as minhas raízes? As minhas raízes estão fincadas onde?
para eu me alimentar todo dia do pensamento que eu tenho, para eu me alimentar todo dia do olhar que eu tenho, de onde é que eu estou tirando o meu alimento? Ou seja, o que que eu estou colocando dentro das minhas veias como verdade? Se eu sou educador, dentro das minhas veias precisam estar o tempo todo a esperança. Se eu perder essa esperança, eu perco meu olhar misericordioso e compassivo.